Lucas capítulo 15, a partir do versículo 1, abra sua Bíblia aí. O texto, queridos, fala sobre algo que temos até falado muito aqui, mas eu quero me ater a uma palavra nessa noite. Eu queria que você ficasse ligado. Eu ouvi um vídeo, assisti, alguns aqui até receberam, um vídeo de um pastor coreano. Quem já assistiu esse vídeo? O pastor coreano, dando uma palavrinha básica aos brasileiros. Quem já escutou? Pode levantar a mão, irmão. Eu sei que você tomou na cabeça, então pode levantar a mão aí. E ele foi, queridos, categórico com os brasileiros. Ele é um pastor, um dos pastores da maior igreja evangélica do mundo. Lá tem 1.800.000, né, discípulos na igreja. E ele roda o mundo todo, ministrando a palavra, ensinando, profeta de Deus. E ele falou que não existe no mundo nenhuma igreja tão irreverente como a brasileira. Eu fiquei com vergonha, irmãos, enquanto ele falava. Ele falou, não existe, eu rodo o mundo inteiro. Eu fui num país chamado Índia, um dos lugares mais humildes da Índia, mais pobres e miseráveis que você possa imaginar. E preguei 5 horas. Não, o culto dura 5 horas. Ninguém sai, ninguém fica ali de um lado para o outro. Uma reverência tremenda, 5 horas. E ele falou assim, aqui no Brasil, em todos os lugares que eu vou, ele falando, não são minhas palavras, sabe, querido? São palavras dele. Depois você assiste. Todos os lugares que eu vou, inclusive os pastores, ele falava, muitos pastores, saem antes de começar a palavra, saem no meio da palavra, e vai não sei aonde, e volta de novo, e vai, e vem, e ele falou assim, para que você vê o culto? Aí o culto é 18, chega às 18h30, 18h40, e ele rasgou, querido. E eu fui diminuindo ali enquanto ele falava, meu Deus, me ensina. E ele falou assim, a igreja, e ele falou assim, eu vim aqui com amor falar para vocês, a igreja brasileira precisa ser curada nesses costumes que ela tem, porque ela demonstra uma irreverência a Deus muito grande. E não adianta a gente querer chamar isso de religiosidade, porque se isso é religiosidade, então eu prefiro a religiosidade. Porque se reverência é religiosidade, então é melhor que seja religiosidade. Porque não é reverência com quem fala, com quem ministra, com quem toca, é reverência com Deus. Nós estamos na presença de Deus. Não é que eu não esteja na presença de Deus em casa, na rua, eu estou andando sempre na presença de Deus. Mas quando estamos reunidos, estamos debaixo de uma unção onde Deus, somente Ele é adorado. E quando alguém ministra, é porque Deus está falando ao nosso coração através da boca de alguém e os outros julguem. A Bíblia diz, um profeta fale e os outros julguem. E você vai julgar essa palavra, ok? Então há um costume que a gente precisa quebrar em nome de Jesus. E eu digo para você, e é fato, queridos, isso é fato. Não é só na sua vida não, porque eu estou aqui ministrando a palavra hoje, mas muitas das vezes eu estou aí, em eventos, em seminários, e às vezes nessa cultura nossa, a gente faz a mesma coisa. Mesma coisa, qualquer motivo a gente sai, e entra e volta, e a gente tem que ter bastante cuidado. A hora que a gente pega o celular, se possível desliga, a não ser que você tenha usado aí agora para abrir a Bíblia, acessar a Bíblia, e isso é um hábito hoje, você pode acessar, mas é muito importante a gente estar concentrado naquilo que a Bíblia diz para nós, amém? Isso a gente precisa fazer porque o tema de hoje é alegria, alegria. E eu vou dizer para você por que eu estou trazendo essa palavra hoje. Eu já queria trazer antes, mas eu quero ler o texto da palavra com você primeiro, amém? Vamos lá? Diz assim a palavra de Deus, Lucas 15, versículo 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou essa parábola. Contou o quê? Uma parábola, uma história que pode ser verídica ou não, né? Que não seja verdade. É uma história que ele conta para trazer um princípio do reino de Deus, ok? Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la?
e quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros. Coloca como? Alegremente, queridos. Olha só o que Jesus está falando. E vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, olha só o que Jesus vai dizer: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Eu lia esse texto, queridos, e eu me prendi, me foquei, graça e paz, querido, te abençoe. Eu foquei, há um tempo atrás, há mais ou menos um mês, essa expressão, alegre-se comigo, e essa expressão ficou mexendo comigo, e eu falei, por que o Senhor quer falar conosco a respeito desse assunto? O que o Senhor quer nos falar a respeito disso? E aí eu fui comecei a pesquisar sobre alegria, e eu quero trazer você uma pesquisa que eu tirei da BBC News Brasil, uma pesquisa sobre os hormônios da felicidade ou hormônios da alegria, como se desencadeia os efeitos desses hormônios. Eu vou falar para vocês, são 4, chamados quarteto da felicidade. Isso não está na Bíblia não, tá, irmãos? Estou falando de pesquisas científicas, ok? Foram cientistas que pesquisaram sobre isso. Vamos lá. Primeiro, se eu falar algum nome errado, alguém que é especialista me corrija. Endorfinas, já ouviu falar em endorfinas? Bom, as endorfinas são consideradas a morfina do corpo, uma espécie de analgésico natural. Descoberta há 40 anos, as endorfinas são uma breve euforia que mascara uma dor física, classifica Browning. Quase que engolei a língua agora. Aí olha só o que eles dizem nessa pesquisa. Alguém gosta de comer pimenta aqui? Amém? Eu não gosto. Mas dizem esses pesquisadores que comer alimentos picantes é uma das maneiras de liberar esses opiáceos naturais, o que induz uma sensação de felicidade. Não sei para você, para mim não, né? Mas é pesquisa. Agora, essa não é a única maneira de obter uma injeção, entre aspas, de endorfina. De acordo com o estudo publicado no ano passado por pesquisadores da Universidade de Oxford, Inglaterra, agora eu falei bonito. Olha o que eles vão dizer. Olha o que eles vão dizer. Assistir a filmes tristes também eleva os níveis da substância. Uma pesquisa deles. Aqueles que tiveram, mas por quê? Aqueles que tiveram maior resposta emocional, ou seja, você não é seco, você assiste e se emociona muito. Tem gente que chora em filme, né? Não pode ver nenhum filme que desaba. Aqueles que tiveram maior resposta emocional também registraram maior aumento na resistência a dores e sentimento de unidade em grupo. Olha que interessante, disse a BBC Robin Dunbar, professor de psicologia e autor do estudo. Agora, olha como se produz a endorfina que eu estou falando, ok? Também em nosso corpo. Dançar. Aí eu vi Bruno aqui ministrando louvor, né? Eu sou livre. Livre para quê? Livre para dançar. Quando você está aqui louvando e adorando Jesus, está liberando endorfina no seu corpo, querido. Deus já sabia disso, meu irmão. Eu sou um cientista, mas Deus já sabia de tudo isso. Porque dançar é parte da vida de um cristão. Não estou falando de coisas de carne, eu estou falando do espírito. Até porque você pode ver que hoje existem lugares, as escolas de dança aumentaram muito. Tem muito aí, por exemplo, de idosos, por exemplo, reuniões enormes, gigantescas que são feitas, que melhoram a qualidade de vida dos idosos. É verdade, isso é fato. Por quê? Porque dançar também melhora, aumenta, ou seja, nesse quarteto da felicidade, gera a felicidade. Gera um certo sentimento de alegria nesse momento. Né? Quando eu vejo o Delma aqui dançando, né? Aí a gente está dançando, tem uns que dão uma gargalhada, né? Mas eu não sei dançar, só sei pular. Então a gente pula e vai de um lado para o outro. Mas isso está escrito. Cantar também aumenta a endorfina no corpo. Outra coisa, olha só, trabalhar em equipe.
Trabalhar em equipe. Por quê? Porque isso vai gerar uma união social, uma tolerância à dor. Então, quando nós estamos trabalhando em equipe, você aprende a tolerar mais a dor. Por quê? Porque gera mais endorfina no seu corpo. A Bíblia ela é perfeita, queridos, porque ela sempre nos ensinou a trabalhar em equipe. Olha aí, hein? Deus é perfeito. Agora, outro elemento. Deixa eu pegar o nome certo aqui agora, para não errar o nome. Outro hormônio, né? Serotonina. Já ouviu falar em serotonina? Como a serotonina flui quando você se sente importante. Ó. O sentimento de solidão e até mesmo a depressão são respostas químicas à sua ausência. Ou seja, quando você vê alguém muito isolado, se sentindo sempre culpado, alguém que está sempre, talvez até mesmo em depressão, é porque no seu organismo está faltando a serotonina. Nas últimas 4 décadas, a questão de como manipular o sistema serotoninérgico com drogas tem sido uma importante área de pesquisa em biologia psiquiátrica, e esses estudos têm levado a avanços no tratamento da depressão, porque eles descobriram isso. Vamos lá, deixa eu adiantar aqui. 10 anos mais tarde, olha só que coisa interessante, séria. A depressão se situa como a principal causa de invalidez em todo o mundo. A Organização Mundial da Saúde declarou isso. Trata-se de um transtorno mental que afeta hoje mais de 300 milhões de pessoas no mundo. Quanto deve ser a população mundial? 7 bilhões. Então, 5% da população hoje é afetada por um transtorno agudo de depressão. Isso é muito sério, irmãos. E alguns de nós aqui já sofremos isso. Ou talvez alguns até estejam sofrendo isso. Porque o crente não está imune a isso. E olha só, a estratégia mais simples para elevar o nível de serotonina, eles vão dizer, é recordar momentos felizes. Diz Alex Corbin, neurocientista. Um sintoma da depressão é esquecer os momentos felizes. Você só foca na tristeza, só foca na angústia, só foca em coisas ruins. Por isso, acrescenta Corbin, olhar fotos antigas ou conversar com um amigo pode ajudar a refrescar a sua memória. Ou seja, é você sentar com sua família e ficar lembrando, poxa, lembra lá na escola, lembra lá em casa, lembra aquele almoço de domingo. Isso ajuda, queridos, isso gera esse hormônio chamado o quê? Serotonina. O neurocientista descreve 3 outras maneiras. Primeiro, tomar sol. Bom, pra gente não tem esse problema, né? Segundo, receber massagens. Ó, aos casados aí, amém? Glória a Deus. Deixa Deus te usar. Terceiro, que eu descobri, praticar exercícios aeróbicos como corrida e ciclismo. Então, se está te faltando serotonina, é porque você não está correndo, você não está praticando exercício, você não está tomando sol, você só está focando em coisas ruins, você não lembra das coisas boas. Então está faltando serotonina. Sabe o que vai acontecer? Você pode ir a uma depressão. Olha só, queridos. E daqui a pouco você está dizendo, o diabo invadiu minha vida. Mas ele vai se aproveitar dessas situações. Você está entendendo o que eu estou falando? Vamos lá, outra. A dopamina. Hoje é uma aula de ciência, bioquímica, não sei. Costuma ser descrita como responsável por sentimentos como amor. Baixos níveis de dopamina fazem que pessoas e outros animais sejam menos propensos a trabalhar por um propósito. Mas está faltando muito dopamina mesmo, hein? Segundo John Salomone, professor de psicologia da Universidade de Connecticut. Deixa eu lá. Por isso, acrescentou o pesquisador, a dopamina
tem mais a ver com motivação e relação custo-benefício do que com o próprio prazer. O certo é que essa substância química é acionada quando se dá o primeiro passo rumo a um objetivo e também quando a meta é cumprida. Ou seja, quem não anda com metas, com focos, com objetivos, não consegue gerar isso na sua vida. Porque isso traz felicidade para você, querido. Cientificamente provado, ok? Além disso, pode ser gerado por um fator da vida cotidiana. Por exemplo, você chegou no estacionamento, está lotado, de repente você vê uma vaga, aí você, beleza, encontrei a vaga. Gera essa substância em você, sabia disso? Achar uma vaga no estacionamento gera essa substância química. Se você não achar a vaga, você vai ficar sem isso. Ou algo mais, é um exemplo, tá, querido? Algo mais excepcional, por exemplo, receber uma promoção no trabalho. Aí você, tá vendo? A melhor maneira de elevar a dopamina, portanto, como que a gente faz? É definir metas de curto prazo. Já começa aí. Antes de começar o culto, estava lá em cima, na laje. Dei até para o grupo, a gente tirar a foto, fica olhando. Vamos esticar logo para lá de uma vez. E eu ficava vendo assim mesmo, querido, de coração. Já a galeria ali, a galeria que fala? Mezanino, os nomes científicos aí, de engenheiros. Mezanino, já vi as pessoas descendo, aceitando a Jesus, sabe, a igreja se reunindo. Portanto, definir metas de curto prazo ou dividir objetivos de longo prazo em metas mais rápidos e, principalmente, celebrar cada meta atingida. Isso serve para a sua célula, líder. Você foca no objetivo e você conquistou aquele objetivo, marca uma festa da sua célula. Porque você tem que celebrar, porque isso faz parte, isso gera alegria na gente. Outra, por último, é o nome mais difícil, oxitocina. É isso aí. Por ser relacionada com o desenvolvimento de comportamentos e vícios maternos, a oxitocina, meu Jesus, deixa eu falar oxitocina, para mim, oxitocina e pronto. Mas é esse nome que eles estão falando certo aí. Tá gravando aí? Não, hoje não tem? Glória a Deus. É muitas vezes apelidada de hormônio dos vínculos emocionais ou hormônio do abraço. Olha só que interessante, queridos. Segundo um estudo publicado em 2011 pela ginecologista e obstetra indiano, o nome dele aqui não dá para falar não. A ligação social é essencial para a sobrevivência humana, uma vez que favorece, vou falar outras coisas. A exclusão do grupo produz transtornos físicos e mentais no indivíduo e eventualmente leva esse indivíduo à morte. Por isso, o obstetra considera que a ocitocina tem uma posição de liderança nesse quarteto da felicidade. É um composto cerebral importante na construção da confiança, que é necessária para desenvolver relacionamentos emocionais. Aí ele vai dizer, abraçar é uma forma simples de se aumentar a ocitocina. Oxitocina ou ocitocina, do jeito que você quiser, melhor. Aí você abraça, quer ver? Fica de pé em nome de Jesus. Dá um abraço numa pessoa. Mas um abraço com carinho mesmo, querido. Aí, você está aumentando o índice de oxitocina, ou ocitocina, sei lá. Pronto. Chega de ocitocina, pode sentar agora. Olha, tá vendo como que você já dá um sorriso diferente? Tem muita gente precisando, hein? Você quer ver outra coisa que libera essa substância química em você? Dar ou receber um presente. A melhor coisa é dar do que receber, irmão.
Hoje é aniversário de Delmo. Deus abençoe, meu querido, em nome de Jesus. Ele quer um implante, irmãos, capilar. É o sonho dele. E o professor aqui, o cientista, ele também aconselha, olha só que interessante, construir relações de confiança, dando pequenos passos e negociando expectativas para que ambas as partes possam concretizar o vínculo emocional. Está na célula, meu irmão. Está na célula, queridão. Quanto menos você faz amizades e relacionamentos, menos você tem esse quarteto da felicidade na sua vida. Não estou falando de Bíblia, estou falando de cientistas que comprovaram isso. Então a gente começa a perceber, porque como que você percebe? É interessante, queridos. Você quer ver uma coisa que eu descobri? Quando nós sorrimos, nós movimentamos 12 músculos da face. 12, profético. Nas gargalhadas, pastora Alessandra, usamos 24. É com ela mesmo. Ao conversar e sorrir ao mesmo tempo, 84 músculos são utilizados. Ou seja, além de proporcionar bem-estar, esses movimentos retardam o aparecimento de marcas de expressão, por isso que eu estou novinho em folha assim, pois tonificam a musculatura facial, adiando os efeitos do envelhecimento. Glória a Deus. Olha só. Então, quando você conversa e sorrindo, porque tem gente que quando conversa, dá um negócio na gente, irmãos. Olha, eu já tive uma experiência de encontrar com duas pessoas, faz pouco tempo isso. E aí você encontra com o angustiado e com o alegre ao mesmo tempo. Mas não estão juntos, estão. Aí você vê as duas pessoas ao mesmo tempo. Aí vem a pessoa angustiada. Tudo bom, pastor? Chega a te derrubar, irmãos. A outra, pastor, glória a Deus, que bênção! E aquilo já libera em você uma alegria. Na hora, queridos. E a gente pensa, é espiritual. Não, é científico. Está provado. E a Bíblia já sempre falou sobre isso, queridos. Só você ler o livro de Provérbios, Eclesiastes, você vai descobrir muitas coisas sobre isso. Para muitas pessoas, alegria é apenas um sentimento que é condicionado às circunstâncias da vida. A vida está boa, a vida está ruim, e aí pensa dessa forma, ou seja, nosso bem-estar social. Só que na nossa perspectiva de fé cristã, a alegria é muito mais elevada do que isso. Amém? E é óbvio isso, é claro. Porque a alegria para nós é um fruto do Espírito. Portanto, é o quê? É uma ação de Deus em nós. Se é um fruto do Espírito Santo em nós, é uma ação direta de Deus em nós. Então isso nos gera alegria, é fruto. Tem lá paz, gozo, talvez na sua Bíblia, mas está lá alegria. E o povo de Deus é alegre por definição, não por circunstância. Aleluia! Porque o cristão é alguém que foi encontrado. Estava morto e agora está vivo. É aquele que é feliz. Ele recuperou sua posição de filho porque creu no Filho de Deus. Então, para os cristãos, a alegria, irmão, aprenda uma coisa, não é só uma opção de vida. Opa! A alegria não é só uma opção de vida, é uma ordem de Deus ao seu povo. É um bom testemunho a sua alegria. É uma pré-evangelização. É um bom testemunho. Aleluia! Alegria é uma coisa, divertimento é outra coisa. Vamos entender isso. Por exemplo, o apóstolo Paulo estava na prisão, estava se divertindo? Claro que não, irmãos. Mas ele disse à igreja lá em Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele estava preso,
na carta aos Filipenses, preso. Contudo, ele teve então, mesmo diante daquilo, muita o quê? Alegria. Olha só. Então você pode ter alegria sem divertimento e você pode ter divertimento sem alegria. Você está entendendo isso, querido? Preste atenção. Alegria na Bíblia é uma palavra no grego que é chara ou sara. Essa palavra, chara, ok? Ela aparece 5 vezes na Bíblia, principalmente em Filipenses. E o verbo regozijai-vos é xairen, ou seja, aparece 11 vezes na Bíblia. E é interessante que isso muito na carta de Paulo aos Filipenses, que é conhecida, denominada como a carta mais alegre do Novo Testamento. Você quer ler sobre alegria? Leia a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E olha que o apóstolo Paulo estava preso escrevendo essa carta. E ele fala de alegria. Lá em Filipenses 4:4, como eu disse, alegre-se sempre no Senhor, novamente digo, alegre-se. Deixa eu falar algo para você, alegria é indispensável à nossa vida. Nós precisamos de alegria. Deus, ele criou a alegria. Então o inimigo, ele tenta a todo custo roubá-la de nós. E ele trabalha para isso. Como? Através de fatos, através de acontecimentos, através de pessoas. Ele tenta fazer isso para roubar a nossa alegria. Você está me ouvindo? Amém? Então nós precisamos entender que a alegria é um presente fundamental de Deus para nós, mesmo nesse mundo tão desafiador. Nesse mundo tão difícil que a gente vive, Cabete, a alegria é um presente de Deus para nós, porque é um fruto do Espírito. Alguém vai dizer, mas como é possível ter alegria nesse mundo? Ele disse, é um fruto do Espírito, eu vou dar essa alegria para você. Aleluia. Alegria é muito maior do que nossos sentimentos, do que nossas emoções. Mandamentos da alegria estão espalhados na Bíblia, tem muitos. Você aí, durante a sua célula essa semana, você lá com o seu líder, ele vai receber essa palavra, vocês verão muitos mandamentos sobre alegria, tem muitos, queridos, nos salmos, livros da lei, nos profetas, nos evangelhos, nas cartas do apóstolo Paulo e outros, no Apocalipse. A alegria, como disse, é fruto do Espírito, é consequência do perdão e da salvação em nossa vida, é promessa a ser totalmente contemplada no futuro, aleluia, e é combustível para nós, para celebrarmos a missão que temos a cumprir nessa terra. Então você tem que crer, conversa não, você tem que crer que Deus trouxe alegria para você. Deus trouxe alegria, ela é sua. A alegria que Deus trouxe para você é sua. Não abra mão desta alegria em nome de Jesus. Amém? Mas deixa eu te dizer, mas o que acontece? Vou fazer uma pergunta aqui. O que acontece com alguém que mesmo frequentando uma igreja cristã ainda continua sem alegria? Quais são os elementos que impedem a alegria genuína? Vou falar alguns. Depois, se você tiver outros na sua célula, você compartilha. Primeiro elemento que impede uma alegria genuína: a falta de uma experiência pessoal, real e libertadora através de Jesus. João capítulo 8, versículo 36 diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Eu estou falando de uma experiência, o quê? Pessoal. Ou seja, a minha experiência, eu posso botar as mãos sobre você, orar por você, não muda isso. Porque essa experiência com Jesus, em Jesus, acontece com você e Ele. E mais ninguém, porque sou eu com Jesus, é você com Jesus, é o Bruno com Jesus, é o Sidney com Jesus, é a pastora Andréa com Jesus, enfim, é você com Jesus. Você pode vir aqui e a gente fala assim, ora por mim, para eu receber esse Jesus. Isso é impossível, porque essa experiência pessoal, ela é real e ela é libertadora. Então, quando se falta isso, quando está faltando isso,
você está impedindo a alegria verdadeira na sua vida. Então isso, você pode estar dentro desse contexto chamado igreja, está aí assistindo o culto, está observando todo mundo, só não se observa, porque está na hora de se observar agora. Observar a sua vida. Se está sendo um impedimento, pode ser que esteja faltando essa experiência pessoal real e libertadora com Jesus. Segundo, a falta de uma convicção da fé em Cristo baseada na palavra de Deus. Vou repetir. A falta de uma convicção da fé em Cristo baseada na palavra de Deus. Aí vem João capítulo 8, versículos 31 e 32. Diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Havia o quê? Então tinha um grupo de judeus que creram em Jesus. Olha que coisa linda. Mas eles não estavam libertos. É possível você dizer, eu creio em Jesus, mas estar aprisionado. E ele disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Aí ele vai completar: e aí conhecerão a verdade. E a verdade? E conhecerão a verdade, e a verdade? Então ele está dizendo assim: vocês judeus que estão crendo em mim, show, beleza, é isso aí. Mas se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês vão se tornar meus discípulos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Uma coisa é você aceitar Jesus, outra coisa é você ser discípulo de Jesus. Ok? Existem coisas que são diferentes, tá bom? Tem muita gente que segue Jesus, mas não é discípulo, porque não ouve a voz de Jesus, não é aluno de Jesus, não aprende com Jesus, não segue os seus mandamentos. Por isso ele é apenas um mero seguidor de Jesus. Existiam os milhares, e até hoje ainda existe. E ele disse isso: se vocês querem ser livres, vocês vão ter que conhecer minha palavra, e conhecerão a minha palavra, e a minha palavra, que é a verdade, vai libertar vocês. Amém? E como então eu quero sair desse impedimento que não me deixa ser alegre, mesmo nesse contexto chamado igreja, que todo mundo diz é lugar de alegria, ou não é o lugar, é o contexto de alegria, e eu continuo ficando assim, porque você ainda não mergulhou na palavra. Você só segue Jesus, queridão. Você está aí, Jesus é legal, gente boa, sabe, é Salvador, é Senhor, a igreja é legal e tal, e continua amargurado ainda até hoje. Por quê? Porque não conhece palavra. E se você conhecer a palavra te liberta. Aí não quer ler Bíblia, não quer estudar Bíblia, ou então procura a Bíblia para achar erro dos outros. Mas a Bíblia tem que ser espelho, ou seja, ela revela quem nós somos. Amém? Então está na hora da gente ser liberto, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá, terceiro, a falta do conhecimento de quem Deus é, o que Ele já fez e ainda pode fazer. A falta, ou seja, aquilo que impede uma alegria genuína. Terceira coisa, a falta do conhecimento de quem Deus é, isso é sério, o que Ele já fez e o que Ele ainda pode fazer. Eclesiastes 12, 13 diz assim: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem viver. Então, quando eu não conheço esse Deus que eu digo que eu sigo, eu não sei o que Ele fez, e eu não sei o poder que Ele tem, o que Ele pode fazer, isso impede uma alegria, porque eu vivo o tempo todo na dúvida. Eu vivo o tempo todo na insegurança. Eu vivo o tempo todo nas possibilidades. E essa insegurança tira a alegria da minha vida. E ela rouba essa alegria. Mas quando eu começo a conhecer quem Deus é, o que Ele fez, o que Ele pode fazer, o poder que Ele tem, baseado na sua palavra, mesmo diante das circunstâncias contrárias da minha vida e da sua vida, eu estou seguro e nada pode roubar a minha alegria.
Mas talvez isso esteja roubando a sua, porque você não conhece quem Deus é. Você conhece a igreja, você conhece o pastor, você conhece a célula, você conhece o discipulador, você conhece uma porção de coisas, só não conhece quem Deus é. Quarto, pecados não confessados e, por consequência, não abandonados. Pecados não confessados e, por consequência, não abandonados. Com certeza, isso vai tirar a alegria de todos. Se afirmarmos, 1 João 1, 8 e 9, se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia. Quinto, eu estou encerrando. Sentimento de culpa e falta do exercício do perdão. Ou seja, pessoas que estão presas às coisas do passado, elas jamais vão experimentar uma plena alegria em Cristo Jesus. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, Pedro, não até 7, mas até, todo mundo já sabe, né? Até 70 vezes 7, e isso é por dia. Mateus 18, 21 e 22. Sabe, queridos, é muito interessante quanto os cristãos, não são poucos, que estão aprisionados com sentimentos de culpa que não se libertam deles, porque eu desobedeci, eu não fiz direito e tal, e está vivendo 30 anos com essa angústia na alma. Como se o sangue de Jesus não fosse poderoso para nos libertar. Ou então, está tão amargurado com alguém e vive essa amargura o tempo todo. Como irá desfrutar de alegria em Cristo Jesus? Como esse fruto do Espírito vai poder brotar na nossa vida? Só tem um jeito: liberte-se desse sentimento de culpa. Coloque tudo na cruz de Jesus. Ele já levou tudo na cruz. É simples assim mesmo. É quando você coloca isso no seu coração e diz: em nome de Jesus, eu coloco agora tudo na cruz, porque Ele levou meus pecados, Ele levou minhas iniquidades, Ele levou minhas transgressões, Ele levou minhas maldições, Ele levou minhas culpas, Ele levou tudo do passado, do presente e até do futuro. E é nesse momento que a libertação vem sobre a tua vida. É quando você toma isso, porque o diabo, nosso adversário, ele vai, depois de você fazer isso, vai ficar jogando na sua cara. Você matou, você roubou, você permitiu isso, você permitiu aquilo, você fez isso, você enganou, e tal, e tal, e tal. Eu lembro de um episódio, alguns contam isso, sobre Martim Lutero, alguém já deve ter escutado isso, que ele teve uma experiência com Satanás. E nessa experiência dele com Satanás chegou para ele e falou assim: como você está falando que a salvação é pela graça? Você é um pecador miserável. Eu vou dizer quais são os seus pecados. E aí pegou um papel e começou a escrever lá no quadro, começou a escrever cada pecado de Martim Lutero, foi citando, um por um. Depois de escrever todos os pecados, Martim Lutero falou assim: opa, você se enganou, o quê? Faltou esse e esse. Você esqueceu desses outros. Agora tem uma coisa que você esqueceu, o quê? Aí ele pegou o giz, Martim Lutero, foi no quadro, riscou e falou assim: o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo o pecado. Porque quando eu mergulho nessa unção de perdão, receber o perdão de Deus, tem gente que ainda vive angustiado com esse sentimento. Deus já te perdoou. Todo dia quando eu oro, eu falo assim: Deus, me perdoe por isso.
E aí eu falo, muito obrigado pelo teu perdão, porque eu gosto de tomar posse disso na minha vida, para não viver com esse sentimento de culpa o dia todo. Porque eu já tomo posse, porque eu sei que o Senhor me perdoa. Agora, quando você tem que lidar com alguém, é mais difícil, meu querido. Mas é possível. É possível. Sexto e último lugar, a falta de humildade para ser orientado. Por que algumas coisas estão sendo... Por que essa alegria está sendo impedida na minha vida? Pode ser pela falta de humildade para ser orientado. Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns o quê? Aos outros, e orem uns pelos outros, para serem o quê? Sarados ou curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O que o texto e que Jesus sempre nos ensinou, e os apóstolos observaram e viveram isso, foi que eu e você precisamos de alguém na nossa vida. Eu preciso de um discipulador. Eu preciso de alguém para conversar. Eu preciso de alguém para me orientar. Mas quando falta essa humildade e reconhecer isso, isso pode roubar a sua alegria, porque você vive numa prisão de egoísmo, ou numa prisão de orgulho, ou numa prisão de soberba. E a Bíblia diz que a soberba, ela precede a ruína. E não tem jeito, querido. Quando alguém não aprende a se submeter, no sentido de submissão, não subjugar-se, mas submeter a alguém, onde alguém como você, como o Tiago está dizendo, chega lá para ele, chega lá para pastor Humberto, que é o meu discipulador: pastor Humberto, eu abro meu coração, eu preciso da sua ajuda, está acontecendo isso no meu casamento, está acontecendo isso na minha família, ore por mim, eu não sei o que fazer. É quando você rasga seu coração e ele, sendo usado por Deus, que tem suas lutas, que tem suas imperfeições, que tem suas batalhas como você, ele é usado por Deus para te ajudar. E eu quero dizer outra coisa para você importante. Eu, como pastor, muitas vezes orientei discípulos a procurarem um psicólogo. Por que não? Muita gente tem um certo preconceito, principalmente os evangélicos, em relação a isso. Eu tinha esse preconceito. Porque existem coisas que nós precisamos de cura mesmo, queridos. Eu já fui, eu mesmo, conversar com um psicólogo para tratar da minha alma, orientado pelo meu discipulador, um homem de Deus, e muito bem instruído. E ele disse: agora chegou a hora de você procurar uma ajuda profissional, em certa área. E por que não fazer isso? Porque quando nós nos humilhamos, a gente pode ser curado, e tira um peso das nossas costas. Portanto, quando o orgulho entra em nós, a gente não consegue viver essa alegria, porque tem prisões nos cercando, tem coisas nos prendendo, e é possível. A Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos tempos difíceis, nós vamos ter que aprender a viver uma alegria disciplinada. Ou seja, você e eu vamos, não estou falando de alegria ser apenas sorriso, não, estou falando que alegria é sara, é algo que está dentro de nós, é um fruto do Espírito Santo. Então, vai existir um tempo de situação contrária, de choro, de lágrima, que nós vamos viver essa alegria, entre aspas, disciplinada, baseada em quê? Baseada nas promessas de Deus, na convicção que eu tenho da fé em Deus. Isso não vai roubar a minha alegria em Deus. Eu vou viver tempos de tristeza, eu vou chorar algumas vezes, eu vou sentir angústias em alguns momentos, mas a alegria não me será roubada. Por quê? Porque eu estou vivendo isso intensamente. Você está entendendo isso, querido? Eu estou vivendo convicto da minha fé, eu estou vivendo convicto das promessas de Deus. Agora, como eu posso enfrentar esses momentos? Aguenta aí, querido. Primeira coisa, como que eu enfrento? Eu preciso dessa alegria, é fruto do Espírito, é de Deus, é divino, e eu tenho uma luta, eu tenho um momento de sofrimento. Como que eu enfrento esse momento? Primeiro,
Desenvolva um espírito de gratidão. Aprenda a ser grato a Deus mesmo nesses momentos. Segundo, lembre-se constantemente das promessas de Deus, porque o diabo ele tenta te roubar isso, para roubar a sua alegria. Você está num momento difícil hoje, que não é para sorrir, que talvez seja para chorar. Lembre-se das promessas do Senhor. Terceiro, desenvolva plenamente a comunhão com seus irmãos e irmãs. Bota a mão no ombro dele com carinho e diz assim: meu irmão, vamos viver em comunhão. Ei, queridão, minha irmã, meu irmão, desenvolva isso, querido. Isso te faz bem. Não é só a Bíblia que diz, não. Os cientistas disseram isso, mas a Bíblia já dizia isso muito antes. Desenvolva isso na sua vida. Isso é bom. Quarto, exercite diariamente a intimidade com Deus, através da oração, da meditação da palavra. Contemple a criação de Deus, viva o amor de Cristo, viva cheio do Espírito Santo. Você está na luta hoje você está a fim de chorar. Contemple a criação de Deus, contemple as promessas de Deus, contemple o amor de Jesus, foque nisso, querido. Quinto, mas como que eu vou fazer isso, pastor? Compartilhe o amor de Jesus com outras pessoas. Você está na prova, está na luta, está à vontade de chorar? É hora de você compartilhar o amor de Jesus com outras pessoas. Isso vai mudar o quadro. Sexto e último, viva o discipulado. Vive intensamente esse discipulado. Deixe alguém ser usado por Deus para abençoar sua vida. Permita isso, querido. Nem todo o tempo será de alegria em nossa vida. Eclesiastes 3:4 diz: há tempo de chorar, há tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. E é isso que a gente tem que entender. Mas ainda nessa terra, o Senhor nos convida a nos alegrarmos com Ele, pois o que mais alegra o coração de Deus é ter seus filhos de volta, é ver seus filhos de volta. É daí que vem a nossa força. O texto que nós lemos no início da ovelha perdida, e você vai ver depois da dracma perdida, o que acontecia quando era achado, que era encontrado? Havia uma festa, havia uma alegria, havia regozijo. Por quê? Porque o que mais alegra o coração de Deus não é você vir na igreja toda hora, não, queridão. Isso é só consequência. O que mais alegra o coração de Deus é ver seus filhos de volta. Ele disse, o único texto que fala que tem uma alegria no céu é quando o pecador se arrepende. Tem festa no céu quando o pecador se arrepende. Por isso que a Bíblia está dizendo que quando eu ando nessa direção do quebrantamento, do arrependimento, aí a Bíblia vai dizer assim: a alegria do Senhor é a nossa força. É porque isso alegra o coração do Pai, e quando isso alegra o coração do Pai, é isso que nos fortalece. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. É quando eu me quebranto, me arrependo, isso alegra o coração de Deus, e Ele mesmo te fortalece, Ele mesmo te dá essa alegria. Ô, meu irmão, eu sei que você pode estar na prova hoje, está na luta hoje, na guerra hoje, queridão. Talvez outros não, outros sim, mas enfim, é um tempo de libertação. Sabe aquele tempo que você tem que dar o grito da sua alma e dizer: chega! Desculpe o grito, querido. Chega! Chega! Porque eu quero viver essa alegria do Senhor, que é a minha força. É só você pegar esses elementos, e tem mais do que isso, e praticar isso. Lute por praticar, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra, mas a revelação da palavra vem pela prática. Não tem jeito, querido, tem que praticar, não é só ouvir.
Você tem que viver. Agora não é fácil viver isso, mas é possível, meu irmão. Chegou o tempo de você ser liberto. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. Então hoje, o que eu tenho? Eu tenho o Sara na minha vida, que é o fruto do Espírito Santo, que aparece lá no texto de Gálatas, essa palavra Sara, ou seja, a alegria que só Deus pode dar, que não está ligada às circunstâncias dessa vida, não. Todo mundo aqui já perdeu um ente querido, talvez. Todo mundo aqui já se entristeceu com alguém, talvez. Todo mundo aqui já feriu alguém. Mas tudo isso pode ser levado para a cruz, deixado lá e vivermos, mesmo nas circunstâncias contrárias da vida, mesmo quando o tempo é de chorar e não de rir, temos uma alegria chamada fruto do Espírito, que não será roubada em hipótese alguma. E outra coisa, querido, e mudança de comportamento. Mudança, porque os cientistas, eles estão provando que é possível mudar o comportamento. E sabe o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo substâncias químicas, remédios. Porque tudo isso é para te dar remédio, me dar remédio, para gerar alegria. E aí vem esses hormônios, de onde? Substâncias químicas. E existe remédio para isso hoje. Mas a Bíblia está cheia de exemplos que nós não precisamos de remédio. Também não estou dizendo que você não tenha que tomar, porque se o médico mandou, faça isso. Calma aí. Mas você pode se libertar disso. Porque se é um remédio, só um remédio que te traz alegria, tem alguma coisa errada. Está faltando alguma coisa aí. E a gente pode mudar o nosso comportamento. Não é fácil, querido, mudar comportamento, mas é possível. É possível a gente sorrir. Viu? Estava serão, só fiquei rindo um pouquinho. Ele ficou assim, o que ele vai fazer? Porque é possível. Já moveu alguns músculos. Mas quando a gente começa a conversar, olha só, conversar sorrindo, movimenta 84 músculos. Ô irmão, tudo bom? Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, você está bem? Tudo bem? Agora você conta, tudo bom, irmão? Meu Deus, tá uma desgraça a minha vida. Ó, fui comprar pão, estava R$2, aumentou o preço do pão, Jesus. O arroz fui comprar, estava R$15. Fui comprar carne, não consegui comprar carne. E começa a reclamar da vida e de tudo e de todos. A gente já sabe disso, não precisa contar essa história, querido. Você já começou a envelhecer precocemente. A Bíblia já ensinava isso. E a gente pode ter hoje uma nova vida, segundo a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Aleluia.